15ª semana do tempo comum, segunda-feira, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer divisão entre o filho e o pai, entre o filho e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tenta salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa, irá encontrá-la. Quem vos recebe, é a mim que recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebeu um profeta, na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebeu um justo na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Após ter dado instruções aos 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Nós ainda estamos lendo o trecho do Evangelho de Mateus, onde Nosso Senhor faz o anúncio das perseguições. Relembra que o amor pela causa do reino de Deus, precisa ser ainda muito maior do que nossas escolhas pessoais, ou mais ainda, do que nossa origem. Parece dura a palavra de Jesus, dizer que é preciso amar mais a Deus do que o próprio pai ou a própria mãe. Isso trará inimizade, inclusive, dentro do próprio seio familiar. Talvez pensemos, é uma atitude radical? O reino de Deus requer esta radicalidade. Todo aquele que receber o reino de Deus com radicalidade torna-se, então, discípulo de Jesus, passa a ser um anunciador. Nosso Senhor fala de duas recompensas. A recompensa dada a um profeta, porque é profeta, ou a um homem justo, porque é justo. E diz que cada um terá a sua recompensa, o seu reconhecimento. Ora, meus irmãos, o próprio Evangelho segundo Mateus nos diz que esse reconhecimento não se dá em coisas terrenas, não são em bens que nós, então, adquiriremos a vida eterna. A vida eterna é nos dada pelo motivo maior, a caridade, o amor, a imitação de Cristo. Vejam, as instruções são dadas claramente. Fala-se das perseguições, fala-se da radicalidade do seguimento e logo em seguida o Cristo sai para então anunciar, para dizer a boa nova do reino de Deus. O reino é sempre uma proposta. Seguir a Jesus é sempre uma proposta. Estamos preparados para escutar este convite de Jesus para conosco? Um segmento que fará radicalmente que mudemos nossa vida, nossas atitudes? A radicalidade proposta pelo Evangelho hoje é a vida de conversão, a vida diferente, a vida de atitudes novas, de atitude que nos liberte. Olha, meus irmãos, todo aquele que diz que segue a Jesus e não toma uma atitude radical em relação à sua vida de conversão, precisa rever o seguimento de Cristo. Ele não nos esperará para poder anunciar o reino. Então, o anúncio do reino não depende somente da nossa conversão, não depende do nosso querer. Mas, de contrapartida, a nossa salvação, sim, depende do reino de Deus, depende da graça que Deus irá, então, executar na nossa vida. É preciso estar atento ao chamado do Senhor, seguir suas instruções, ir anunciar o reino como a única verdade, verdade radical para que nós nascemos. Que nosso Senhor nos conceda a graça de anunciar o reino no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no nosso grupo de pastoral, enfim, onde quer que estejamos, sejamos de fato radicalmente anunciadores da vontade de Deus. Que nosso Senhor nos abençoe e nos santifique no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.